Boa noite. Boa noite, Boa noite, César. Hamilton. Boa noite. Tudo bem? Boa noite ao público que está nos assistindo, né, por prestigiar o nosso programa, o Canal do Proletariado, né? E hoje eu estou bastante feliz, porque além de ser o Dia das Bruxas, né, o Dia do Saci, nós fomos presenteados com uma estrela reluzente nos nossos céus, né? Então, estou muito feliz hoje em dar início a este programa, a nossa 26ª edição, né? Onde, por uma coincidência do destino, nós teremos dois nordestinos, né? Um grande poeta, o Sérgio de Castro Pinto, e outro, um crítico literário, um crítico cinematográfico, também professor universitário aposentado, João Batista de Brito. Então, eu estou muito feliz por essa coincidência, né, da gente ter convidado o Sérgio e o João para participarem desse programa, sem sabermos o que seria o nosso dia pós-eleição, né? E isso me deixa muito feliz, por quê? Porque são duas figuras que, para mim, representam a altíssima cultura que o Nordeste produz, né? E quero aproveitar e deixar os meus agradecimentos a esse povo maravilhoso, né, que nos ajudou a voltar ao percurso da civilidade, da civilização. Quero agradecer ao público e lembrá-los, antes de passar a palavra para o Hamilton, né, que é importante vocês se inscreverem no canal do Proletariado para que os rumos da poesia alcancem cada vez mais gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Hamilton, como passou por esse primeiro dia? Triplamente alegre hoje, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a gente está recebendo aqui o Sérgio de Castro Pinto, nesse dia, uma celebração, e o João Batista de Brito. Essa é a primeira celebração, o primeiro motivo de alegria. O segundo motivo de alegria é essa festa da democracia, que não foi apenas a ganho da democracia, mas também da vida, a defesa da vida, e quem ganhou com isso também foi a comunidade de seres vivos, as artes, a ancestralidade e a cultura. E o terceiro motivo é o aniversário do nosso amigo César Augusto de Carvalho. É hoje, né, César? Eu não queria falar nada, mas você já cantou a bola. Então, palmas É para hoje. figura encantadora, incrível, maravilhosa, amiga, poetária de primeira hora, parceiro e amigo e tudo, né? Eu achei maravilhoso comemorar. Palmas para o César. Ah, cara, agora você me deixou envergonhado. Eu vou ficar vermelho. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. E eu havia, na primeira divulgação, ou segunda divulgação que eu fiz do programa de hoje, eu brinquei com essa ideia, né, que era o Dia das Bruxas e também o dia do meu aniversário, e eu queria de presente uma estrela reluzente no céu. Então, e ganhei! Ganhei! Temos a estrela. Temos 3 estrelas hoje aqui. 3, 4 estrelas. 4 né? estrelas, maravilha. 4 estrelas. E, Hamilton, se você me permite, eu gostaria, a primeira vez que a gente vai fazer isso, né? Mas o Sérgio de Castro Pinto tem um poema que eu achei que merecia servir como epígrafe do programa de hoje, né? Chama-se Engulam, está na antologia de poemas dele chamado Folha Corrida, né? E esse poema foi publicado no livro A Flor do Mal, de 2014. Né? Engulam. Palavras são atrevidas. Palavras são abusadas. Palavras todas retirem-se. Palavras engulam as palavras. E eu acho que... Quer falar alguma coisa? Eu quero fazer umas perguntas aí para o Sérgio. Não, Sérgio, né? Tá mais Sérgio, eu queria colocar o Sérgio em tela aí. Estava mais do que na hora de chamar nosso convidado. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Muito Boa obrigado noite, por aceitar o nosso parabéns, convite. viu, poeta? Agradecer a você, a Milton, a oportunidade de falar. Eu que agradeço esse presente de tornar... na condição de professor, eu muito mais li poemas de outros poetas do que poemas meus. Aqui e acolá, o pessoal às vezes pedia, eu lia um,
Mas, na verdade, eu dava publicidade muito mais a outros poetas. E a oportunidade que vocês estão me dando para que eu leia minha poesia, eu agradeço a Milton, agradeço a César, e estou à disposição. E eu poderia ler um poema, ou César? Começa aí, À começa vontade. aí. Bola em campo. Bola em campo. Eu vou ler um poema chamado Camões Lampião. Camões, ao habitar-se no olho cego, sentia-se íntimo, mais eterno que ao habitar-se no olho aberto. Lampião, ao habitar-se nos dois olhos, a eles dividia. O olho aberto matava, e o outro se arrependia. Camões, ao habitar-se no olho cego, polia as palavras e usava-as absorto, como se apalpasse e possuísse o próprio corpo. Lampião, ao habitar-se no olho cego, chorava os mortos do seu interno, mas o olho aberto era casto e via no matar um gesto beato. Camões, ao habitar-se no olho aberto, via-se todo ao inverso, pelo lado de fora, mais rápido se devolvia e fechava o olho aberto para ser total a miopia. Lampião, ao habitar-se no olho murcho, viu o olho aberto estrábico e rústico e compreendia o olho aberto mais murcho que o olho cego. Camões, ao habitar-se no olho murcho, viu o mundo claro dentro do escuro e o olho aberto era inútil ao habitar-se no olho murcho. Lampião, atrás dos óculos, sentia-se acrescido, somado, e era mais Lampião naqueles óculos de aro. Os óculos lhe eram binóculos íntimos sobre a miopia, e quando os óculos tirava, Lampião se decrescia, o olho cego somava e o aberto diminuía. Camões molhava a pena, como se no tinteiro molhasse o olho cego, e, tateando, cuidadoso, saía do seu interno. No tinteiro, as palavras em forma líquida juntam-se uma a uma à retina, à pupila. Camões escrevia com o olho cego o sentido mais seu do que o olho aberto, e por poder o olho cego infiltrar-se, ir mais dentro e externar o seu inverso. Esse meu poema é do livro A Ilha da Ostra, de 1970, com capa de Flávio Tavares, edições Saint-Ouen. É interessante que eu tomo como pretexto, claro, o olho cego de Camões e o olho cego de Lampião, mas aí existe um outro cegueta, que sou eu, que eu não enxergo pelo olho esquerdo. Às vezes eu digo brincando que o meu olho aberto é o olho épico, porque olha para fora, e o meu olho cego é o olho lírico, porque olha para dentro. Então, a minha obra poética, então, existem poemas minimalistas, poemas mais discursivos. Um poema, é interessante que, a respeito desse poema Camões Lampião, um crítico norte-americano da Universidade Novo México, salvo engano, John, estou esquecido o nome dele, ele disse que não iria entrar no mérito do poema, porque achava um absurdo eu cotejar, eu comparar um poeta com um bandoleiro. Mas a gente sabe que Camões foi poeta, mas também tinha seu lado temperamental, né? Tranca-ruas. E outro crítico, Temístocles Linhares, elogiou muito esse poema, na época bem rapazinho. Eu fiz esse poema, tinha 22 anos, e publiquei um ano depois desse livro. E o Temístocles teceu considerações sobre ele num livro chamado Diálogo sobre a Poesia Brasileira. Disse que eu fazendo essa comparação certamente iria incomodar muitos fãs de Camões, sobretudo da Alemar. Mas não houve nada disso, não. E depois aí eu sempre, a par dos poemas mais longos, eu tenho também poemas mais curtos, como, por exemplo, Atos Falhos, que é Atos Falhos. Sequer os ensaio, mas os meus atos falhos encenam-se assim, eles já no palco, e eu ainda no camarim. Tem também outro chamado Intertextualidade, página 70, que eu me valho assim da minha condição de professor de teoria literária. João, inclusive, escreve sobre esse poema,
página 70, intertextualidade. Inclusive, eu ofereço ao amigo João Batista de Brito, que eu chamo o Joca. É quando o tigre, intertextualidade, é quando o tigre de Blake devora o roxinol de Keats e põe-se ao comer alpiste e a rugir trinado, meio fera, meio pássaro. É quando o tigre de Blake devora o roxinol de Keats e põe-se a comer alpiste e a rugir trinado, meio fera, meio pássaro. É justamente esse procedimento, né, que tem todo poeta. Ninguém escreve só. Escrever, Osman Lins dizia que era uma guerra sem testemunhas, mas eu acho que é uma guerra sem testemunhas na medida em que você pode se isolar no seu quarto, no seu gabinete, mas nessa guerra a gente sempre dispõe de aliados. Quais são os aliados? Claro, aqueles poetas com os quais você, na condição de poeta, mantém afinidades eletivas, né? Bom, eu não sei se devo continuar ou se devo passar a palavra para vocês. Vocês fiquem à vontade. Sérgio, esse poema aí, o Lampião e Camões, ele, de certa forma, muito, dá uma certa identidade à sua obra, né? Muita gente se refere a ele. Inclusive, eu tenho a impressão que nos 100 melhores poemas do século, esse poema está lá dentro dessa antologia, não está? Foi um livro de José Neumann Pinto, né? Os 100 melhores poetas brasileiros do século. Exatamente. E também teve um poeta daí, eu acho que é de São Paulo, Gongílio, Maria José Gongílio, salvo engano. Ela o colocou numa antologia da poesia brasileira em Portugal. E também um professor emérito da Universidade do Texas, oh, meu Deus, estou esquecido o nome dele. Ele traduziu, e traduziu para uma exposição de Regina Vater, lá nos Estados Unidos, justamente tratando a respeito de Camões. Então, reuniu poemas meus, de Afonso Mano Santana, até de Caetano Veloso, uma letra de Caetano Veloso, e outros poetas, que infelizmente eu conheço. Então, esse poema, de fato, é um poema muito divulgado. Claro que tem um pouco da influência de João Cabral de Melo Neto, né? Mas o próprio João Cabral de Melo Neto tinha influência de Murilo Mendes e de outros, porque eu, com 21, 22 anos, não podia. Eu estava em boa companhia, né? Não podia ter influência. E tem também alguma coisa da literatura de cordel, né? E esse poema realmente é muito citado. Você começar lendo poemas, né? A gente conversava que os bons poemas são para serem lidos em voz alta, né? Como diz o Borges, né? Então, eu acho que dá uma tonalidade, uma modulação assim, toda especial para o poeta. E mais interessante ainda é o poeta lendo seus próprios poemas. Por exemplo, o Drummond com aquela voz rouca, aquela voz até meio cansada, né? Meio gasguita, às vezes meio gasguita, né? É emocionante ver aquilo. E eu queria fazer uma pergunta para você, que todo poeta tem uma determinada ambiência familiar, escolar, cultural, né? Que vai motivando as suas escolhas, as suas preferências, o gênero a ser abraçado, etc. Você, por exemplo, teve um pai memorialista e você entrou um pouco pelo memorialismo com 12 anos de idade, né? Isso. O que fez você desembocar na poesia? Né? Porque a linguagem do memorialística é tão diferente da linguagem poética, né? Mais próxima, talvez, da crônica, né? Da narrativa, etc. O que fez você desembocar na poesia? É porque uma das primeiras influências minhas foi a do meu pai. O meu pai era um cronista do cotidiano e ele enfocava sempre aquela disputa entre liberais e perrepistas, que ainda existe aqui na Paraíba, né? Fruto da Revolução de 30, época em que João Pessoa foi assassinado. E meu pai escrevia memórias, quer dizer, era a Revolução de 30 sob a ótica de uma criança. E eu comecei a ler esses textos do meu pai e eu comecei a ter saudade, vamos dizer assim, da infância do meu pai. Uma saudade atávica da infância do meu pai. E eu não tinha passado para escrever memória. Então, me restou escrever sobre tudo aquilo que poderia ter sido, que não foi na esteira de Manuel Bandeira, embora eu sequer conhecesse Manuel Bandeira, e muito menos tivesse uma vida inteira, que ninguém a tem. Por mais comprida e larga que seja a vida em nenhum momento é inteira, né?
Então, eu comecei a escrever memórias. O meu pai era um escritor orgânico, visceral, ele acreditava piamente na inspiração. Eu, talvez influenciado por Cabral, pelo concretismo dos seus desdobramentos, quer dizer, a minha geração relegou ao segundo plano a inspiração, achava que o poema era fruto do labor, do trabalho, como dizia Paul Eluard, né? O primeiro verso é um legado dos deuses, os deuses nos dão os primeiros versos, mas cumpre ao poeta voltar aos primeiros versos dados pelos deuses e refazê-los, né? Então, minha geração foi muito marcada pelo racionalismo. Hoje eu acredito na inspiração, embora a gente não deva dar trela à inspiração, né? Mas a primeira influência minha foi a influência do meu velho pai, que faleceu no ano de 2000, faz 22 anos. Ô, Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala aí da questão que você não acreditava na inspiração, porque você era mais racionalista, e que hoje você acredita. Como é que funciona a sua produção poética? Você podia contar para a gente um pouco esse caminho das pedras? Eu não sou um poeta, assim, vamos dizer assim, disciplinado, desses que trabalham todo dia, né, em busca da palavra, em busca da expressão que mais vai se adequar àquele poema. De repente, ela surge, né? Quer dizer, eu me lembro de Vou-me Embora para Pasárgada, de Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, ele, de repente, assim, numa noite, ele diz Itinerário de Pasárgada, que é um livro, ele fala a respeito de sua vida, mas também a respeito da sua concepção de poesia. Ele disse que de uma noite, assim, muito angustiado, de repente surgiu aqueles versos. Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. E parou. Parou e Manuel Bandeira usava uma expressão, ele disse que não costumava forçar a mão. Quando o poema vinha, quando não vinha, ele deixava para lá. E 5 anos depois, né? 5 anos depois, surgiu o resto do poema. Aí vou embora para Pasárgada. Aí ele disse que foi de uma forma abrupta. Eu não sei se foi de uma forma abrupta, entendeu? Talvez ele estivesse criando, sem se dar conta, lá no inconsciente, naquela zona nebulosa do inconsciente, e surgiu. Comigo aconteceu um fato interessante, um poema chamado... deixa eu localizá-lo aqui. Um poema chamado As Cigarras. O João, inclusive, tem um trabalho muito bom sobre esse poema. Eu era advogado do Ministério da Fazenda, do Patrimônio da União, Delegacia do Patrimônio da União, e a Delegacia do Patrimônio da União ficava perto de uma livraria, a Livraria do Velho Bartolomeu. E eu, para ser sincero, vivia muito mais na livraria do que na repartição. E quando eu atravessava a Praça Rio Branco, eu via as cigarras, o som das cigarras, né? Si. Isso eu tinha meus 30 e poucos anos. E eu ficava pensando assim, essas cigarras estão, de uma certa forma, querendo recitar o poema If, de Rudyard Kipling, que é si, não sei o quê, si, cheio de anáforas, né? Isso eu tinha uns 30 e poucos anos, depois lá na faixa dos 50, de repente eu fiz esse poema. Será que foi de repente? Eu acho que não, eu acho que aos poucos, paulatinamente, eu já estava trabalhando. E eu procuro empregar nesse poema as palavras que, de uma forma ou de outra, evoquem o som das cigarras, né? Eu digo, as cigarras são guitarras trágicas, plugam-se nas árvores em dós sustenidos. Kipling recitam a plenos pulmões, gargarejam vidros moídos, o cristal dos verões. Quer dizer, esse poema, quer dizer, eu o sazonei, eu amadureci durante não sei quanto tempo. Aí, de repente, surge outro poema chamado A Zebra. Esse eu tenho a impressão que surgiu de repente, uma espécie de epifania, mas será que foi? A essa época eu estava fazendo um livro monotemático, que é Zoo Imaginário. Então, certamente, eu estava pensando sobre tudo que era bicho. Aí surgiu esse poema de repente.
A zebra é edição extra de um cavalo que virou notícia. A zebra é edição extra de um cavalo que virou notícia. É engraçado que os animais sempre estão presentes na minha poesia, desde gestos lúcidos. Meu livro de 1967, eu nasci em 47, então tinha 20 anos quando eu... Tem outro poema, esse é mais comprido, que é O Gato e o Poeta, eu vou recitá-lo, e, claro, vou passar a palavra para vocês, para não ficar... Queria fazer algumas observações. Interessante essa questão, começando pelo final. Os animais, né, foi muito presente no seu trabalho. A coruja, o elefante, a zebra, a girafa, o leão, o tigre, o gato. Isso é interessante, isso, né? Você sempre tem um diálogo com esses animais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você veja só como é importante a leitura, né, do poema. Você citou Kipling, o Rudyard Kipling, né? Quer dizer, com o poema If, né? E daí você se inspira para fazer um poema completamente diverso, né? Se você pegar o poema do Kipling, é um poema discursivo, um belíssimo poema, mas discursivo, né? E você pega o mote de uma palavra, reconstitui ela, reconsidera, refaz e faz um poema enxuto, né? Dialogando com Kipling e, ao mesmo tempo, dialogando com a cigarra, né? E com ele, né? O C, como se fosse o E. Eu achei interessante essa metamorfose que o poema vai fazendo no autor, e que essa metamorfose que vai fazendo na palavra também, a partir de uma inspiração de outro texto, né? Ô, Hamilton e Sérgio, se vocês me permitirem, eu gostaria de chamar o João Batista de Brito para participar dessa conversa. Por quê? Porque o João Batista, ele tem um estudo, né? João Batista de Brito, Signo e Imagem em Castro Pinto. É um livro que é um estudo sobre a obra do Sérgio. Eu acho que a gente está conversando sobre exatamente a construção do poema, nada melhor do que chamar algum especialista como João Batista de Brito. João Batista, muito boa noite. Boa noite, João. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite do Sérgio para comentar a obra dele, viu? Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. O meu livro sobre Sérgio é o resultado da minha tese de doutorado, né? É uma leitura da poesia de Sérgio publicada até aquela data, 1995. Agora, eu fico sempre receoso quando vou falar desse livro, porque é um livro cuja origem é uma tese de doutorado, então vai conter uma certa terminologia técnica, né, de teoria literária, inevitavelmente. Eu comecei a ler a poesia de Sérgio nos anos 70 ainda. Nos anos 80 eu conheci mais de perto, né? Eu acho que em 80, 81 ele me convidou para colaborar no Correio das Artes, esse suplemento literário, né, da Paraíba, que é talvez o mais antigo do Brasil, né? Ainda hoje circula. E aí comecei a colaborar no Correio das Artes e ficamos amigos, né? Muito amigos até hoje. E comecei já no Correio das Artes a escrever sobre a poesia dele, né? Comentando um poema ou outro. Em 90, começo dos anos 90, abri o doutorado aqui na Universidade Federal da Paraíba, né? Doutorado em letras, aí eu fui fazer. E eu queria trabalhar com poesia. Nessa época, eu fazia parte do corpo de pós-graduação, né? E a gente tinha um projeto de pesquisa que era em semiótica poética, né? E acontece que a semiótica, por mais que falem dela, né? Ela é muito útil, né, no estudo da poesia, na análise de um poema. E eu quis, na minha cabeça, eu queria fazer um trabalho que seria nessa linha, né? Uma leitura
da poesia, da obra completa de Sérgio, né, até aquela data, e nesse viés. Mas aí, quando eu comecei o trabalho da tese, eu comecei a achar que a semiótica era muito boa para analisar, né? Desconstruir o texto nesse nível de construção de linguagem, etc. Mas ficava devendo uma coisa assim que seria, digamos, o imaginário do poema, né? E, enfim, para mim estava faltando alguma coisa. Aí foi quando eu conheci, felizmente, o nosso de todos, né? Gaston Bachelard, né? Com a sua incrível fenomenologia do imaginário, né? Um livro como A Poética do Espaço, né? Para mim, aquele livro era a chave para a poesia de Sérgio. Então, houve um momento em que ficou essa coisa, semiótica ou Bachelard, né? Semiótica ou fenomenologia. E aí me ocorreu a ideia de que as duas coisas seriam necessárias, né? Então, por isso que a minha tese é um pouco teoria da literatura. Eu criei um leitor que acopla, ao mesmo tempo, a capacidade de análise da semiótica com o voo imaginário de Bachelard. E eu só cheguei aí, esse é o grande lance, né? Eu só cheguei aí por causa da poesia de Sérgio. Foi a poesia de Sérgio que me conduziu a isso, entendeu? Não foi uma coisa que eu inventei, e foi uma coisa que eu fui obrigado a inventar, digamos assim, né? Então, uma poesia tão rica, tão maravilhosa, tão incrível, né? E com esse leitor acoplado, né? Esse semiótico imaginário, eu consegui fazer esse trabalho. Eu defendi em 95 e no mesmo ano ele se transformou em livro, né? Foi publicado primeiro pela editora da universidade. E, ao mesmo tempo, ele concorreu a um concurso da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, ANPOL, a nível nacional, né? E conseguiu o segundo lugar, né? Seria a segunda melhor tese de doutorado no Brasil em letras daquele ano. Isso para mim foi muito bom. E o livro teve, há poucos anos, uma reedição, né? Sérgio me culpa, né, de que ninguém mais quer escrever sobre a poesia dele por causa desse livro, mas isso é enrolada dele, sabe? É isso aí. Depois eu volto, se for necessário. João, só uma curiosidade, você disse que a poética do espaço do Bachelard é uma chave para a leitura do Sérgio de Castro Pinto, né? E eu perguntaria para você, e a poética do devaneio, não é? Um pouco menos. Aquela fase de Bachelard dos 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar, eu não achei que... Não rende muito. Para mim, não rendia muito para a análise que eu queria, né? Especialmente a poética do espaço foi o mais interessante. Agora, uma coisa, veja bem, a fenomenologia de Bachelard não foi a chave, né? Ela foi metade da chave. Ela sozinha não abria a gaveta, né? O meu leitor também é semiótico, né? No caso, o teórico que eu usei é o Michael Riffater, que apesar de ter esse nome francês, é americano. Mas, enfim. Agora, o que te chama a atenção, assim, quando você leu esse conjunto da obra do Bachelard, não, do Sérgio, para fazer esse trabalho acadêmico, quais são os elementos que te chamaram mais atenção no trabalho do Sérgio de Castro Pinto? Opa!
Ele caiu, você tem que esperar voltar, o sinal dele deve ter dado uma oscilada. Vamos aguardar ele voltar. Bom, vamos continuar conversando com o Sérgio, né? Vamos continuar conversando, né? Enquanto vamos dar um parênteses, né, até chegar no João. Mas, Sérgio, você vai desenvolver, já que estão falando de trabalho acadêmico, você vai se debruçar sobre a obra do Manuel Bandeira e sobre a obra do Mário Quintana. Do Mário Quintana, tese de doutorado, e Manuel Bandeira, tese de mestrado. Você tem todo um percurso acadêmico de análise, de narrativas, etc. O que te chamou a atenção nessas obras, entre os poetas brasileiros, que na verdade, esteticamente, estão tão distantes do seu trabalho poético? O que te chamou a atenção para você se sensibilizar para estudar esses autores? É justamente isso, amigo. O fato de, aparentemente, eles serem poetas antagônicos, assim, com relação à minha concepção de poesia. Embora Manuel Bandeira e Mário Quintana, eu acho que existe um parentesco entre ambos, na poesia de ambos. Eu acho que ambos dão a ênfase toda especial às pequenas grandezas do universo, vamos dizer assim, aos sobejos de Deus, às coisas pequenas, miúdas. Quintana foi muito criticado porque estreou com um livro de sonetos na década de 40, embora a geração de 45 tenha revitalizado o soneto, mas ele foi taxado de epígono de Antônio Nobre, um simbolista também retardatário. Então, na verdade, eu considero, até determinado ponto, Mário Quintana, eu acho que ele foi o sonetista que o modernismo não teve. A gente sabe que o modernismo pôs em xeque o soneto, né? Era uma forma, claro, de atacar o parnasianismo, sobretudo. Então, eu acho que os sonetos de Quintana, diferentemente dos sonetos da geração de 45, são sonetos, assim, engraçados, cheios de ironia, cheios de humor. E a gente sabe que os poetas de 45, claro, com alguma exceção, eles tinham uma linguagem assim, meio sisuda, meio circunspecta, o que não é o caso de Mário Quintana. E também eu acho que Manuel Bandeira e Mário Quintana, eles, na medida do possível, eles fundam e interrelacionam a tradição com a renovação. Então, eu fui escrever sobre Manuel Bandeira porque eu descobri Manuel Bandeira graças a um professor, eu já falei antes com vocês, professor Zé Carlos Garbulho, da USP, e ele deu um curso aqui na Universidade Federal da Paraíba sobre Manuel Bandeira. Então, ele mostrou determinados detalhes, determinadas nuances, determinadas filigranas que eu, um vanguardista voraz e veraz, não enxergava até então nele, e muito menos depois em Quintana. Então, o fato de Manuel Bandeira ter uma poesia diferente da minha, e Quintana também, isso foi uma espécie de desafio. Mas, voltando a João é muito perspicaz. João, às vezes, nota coisas na minha poesia que eu sequer notava. E isso é comum, porque eu acho que o autor, ele, depois que libera os seus textos, ele, como que, na condição de autor, ele perde a autoridade para falar dos seus textos. Eu tenho um poema aqui que eu acho interessante, se vocês me permitem, eu vou ler. É O Gato e o Poeta, que, diferente dos outros, é um poema mais narrativo, em que eu digo: o gato faz do poeta gato e sapato. Foge do poema para o telhado. Paciente, o poeta atrai o gato com o novelo dos vocábulos. Puxa-o pelo rabo bem devagarzinho, e o que era rabo vira focinho. O poeta, satisfeito, dá algumas voltas numa chave de ouro e o aprisiona dentro do soneto. Mas o astuto gato não lhe ensinou o pulo do gato e de novo foge do poema para o telhado. Pena que nessa fuga os faróis de um fusca acendem e ofuscam os olhos do gato que foscos se apagam na escuridão do asfalto. Ah, insensato gato, não estarias melhor, prisioneiro do poema, do que sem as 7 vidas que fogem uma a uma no leito da avenida? É quando, com fio de miado, mas sem perder o da meada, o gato lavra o seu protesto. Valeu a pena, poeta, fazer do seu poema o meu cemitério?
que não um poema telhado, cheio de vida e de gatos? E nada mais disso, nem lhe foi perguntado. Tem um detalhe nesse poema que eu fiquei pensando comigo mesmo. Será que João vai atentar para esse detalhe? Ficava Falar no pensando. João, Sérgio, o João acabou de voltar. Ah, O aí sinal deixa eu dele só está... concluir. Não, conclui. Problema técnico. Será? Isso aqui é o meu pulo do gato. É o meu pulo do gato. Será que João vai descobrir esse meu pulo do gato? É justamente quando eu digo, insensato gato, não estarias melhor prisioneiro do poema do que sem as 7 vidas que fogem uma a uma no leito da avenida? Quer dizer, de forma racional, claro, pensando, de forma pensada, eu fiz com que o gato começasse a morrer justamente na 7ª estrofe. Diz que o gato tem sete vidas, então ele começa a morrer justamente na 7ª estrofe. Pois bem, João descobriu esse meu pulo do gato e fala sobre isso, que o gato, de fato, começa realmente a morrer na 7ª estrofe. Então é isso que eu dizia, João é um crítico assim, muito perspicaz, muito atento, nada passa despercebido. O poeta passa a se descobrir no que João descobre, quer dizer, essa eu acho que é a função da crítica, ou uma das funções da crítica. E eu queria mais ler esse poema, que eu presto homenagem à minha mulher, que eu perdi recentemente, João conheceu, é Jogo Frugal. Saputi, 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 morcego, 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 amorcego por ti, amorcego por ti, amorcego por ti. Não escrevi a faca o teu nome no tronco do saputizeiro, mas na raiz, na mais profunda raiz de mim mesmo. É a homenagem que eu presto à minha mulher, vai sair no meu próximo livro, que é Brando Fogo das Palavras. Eu ofereço esse poema a ela. Então é isso. João, eu fiz uma pergunta para você, João. A gente teve um problema aqui, que foi a bateria do... O João se retirou para pensar, acabou, né? Acabou. Aí tinha que botar na tomada, né? Aí no lugar que eu estava não tinha tomada. Então, Não, não teve que jeito. bom que você conseguiu Mas, voltar. se eu puder fazer mais uma pergunta a Sérgio, uma pergunta não, uma sugestão. Sérgio, Eu já que queria ler você... um poema do Sérgio. Chama-se No 40º Assalto. Quando abro a torneira da pia e resgato d'água o rosto dos meus dias correntes, a toalha o estanca. Sonado boxer, beijando a lona, sou o meu segundo, pedindo-me desistência, no 40º assalto da existência. Ele está analisado no livro, né? João, você disse que ia fazer uma sugestão para o Sérgio, eu fiquei Não, curioso. eu ia pedir para Sérgio ler o poema Geração 60. Sim. Depois eu digo por quê. Geração 60, eu faço menção. Eu fui um boêmio, hoje eu continuo sendo, às vezes. A idade já não me permite a boemia de antes, claro. Eu tenho 75 anos, como costumo dizer, não os tenho mais. Isso aí já foram queimados. Seria muito otimismo meu dizer que tenho 75 anos, não tenho mais. Mas esse poema eu falo a respeito, o título é Geração 60, porque a bebida, vamos dizer assim, preferida da minha geração era o rum, com a Coca-Cola, né? E eu, através do rótulo do rum Montila, que era o pirata, o papagaio, aí eu faço esse poema. Eu ofereço a Carlos Aranha e Walter Galvão, colega, infelizmente, faleceu há pouco tempo, o João também conheceu, jornalista brilhante. Então eu digo, geração 60. A carta branca do Montila não era de alforria. O papagaio era calado. O Cuba Libre nos prendia. E em barris de carvalho o tempo envelhecia. Pronto, João. Poema. Você estava falando das coisas que eu vejo no seu poema e que você não viu, né? Quando eu escrevi sobre esse poema, eu vi
pode não ser o caso, né? Mas eu vi que, já que o pano de fundo dele é a ditadura, né? Na expressão barris de carvalho, né? O carvalho é uma madeira que é considerada madeira de lei. Então, na leitura, né, do leitor mais esperto, né, e isso vem a ele, entendeu? Em barris de carvalho, o tempo envilecia, né? Não é envelhecia, envilecia. Né? Então, eu me lembro que quando o Sérgio leu o meu texto, ele me disse que não tinha pensado nisso, não. Podia ser e podia não ser. Né? Mas, por aí, é interessante esse diálogo entre o leitor e poeta. Né? Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu não tinha atentado para esse barril de carvalho, quer dizer, o carvalho com uma madeira de lei, dura, como o próprio tempo, né? Esse poema, eu pego, por exemplo, o papagaio, que é uma ave falaz por natureza. Até o papagaio, na época da ditadura, era calado, né? Quer dizer, esse estranhamento provocado, por João também falou sobre isso, quando eu digo em barril, porque dizem que o Monteiro é envelhecido em barris de carvalho. Então, eu provoco esse estranhamento, que é a quebra, o que é o estranhamento? É a quebra da expectativa. O leitor pensa uma coisa, vem outra completamente diferente. Então, eu digo que em barris de carvalho, o tempo envilecia. E sobre essa época, eu tenho outro poema que é sobre o medo, e eu ficava com medo que, com a continuação desse governo, será que é governo, esse poema pudesse voltar à tona, entendeu? Que eu digo que é de 1977, quer dizer, ainda em plena vigência da ditadura militar. O medo se aloja na medula como um cubo de gelo. O medo se infiltra no tinteiro e o congela. O medo se instala na palavra e a enregela. Com medo, aprendi o ofício de armazenar as palavras como num frigorífico. Com medo, conservo 10.000 palavras graus abaixo de zero. Essa autocensura, porque existia censura e autocensura. Eu me lembro, o fato até, se me permite, é rápido, eu fui um dos ganhadores do Concurso Nacional de Contos do Paraná, isso em 1900, eu era bem jovem, fazia cálculo, acho. Era famoso esse concurso, né? Era famoso esse concurso. Famoso. Mas eu fui na categoria estreando. E eu voltei todo ancho, né, me achando o próprio Dalton Trevisan, e vi um colega meu, Frutuoso Chaves, me entrevistar, e coincidentemente, à época, o ministro Buzaide havia proibido as obras eróticas de Picasso em todo o território nacional. E Frutuoso, para me provocar, e Frutuoso trabalhar na União, que ele ainda é o órgão oficial do governo do Estado, e à época o governador da Paraíba era Hernani Sátira, um homem de extrema confiança dos militares. Aí Frutuoso perguntou o que é que eu achava da proibição do Buzaide com relação às obras eróticas de Picasso. Aí eu disse, bom, eu tenho a impressão que o ministro Buzaide confundiu a obra de arte do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Isso, claro, que não saiu assim do jornal, né? Saiu assim, o Buenos Aires Castro Pinto disse que o ministro confundiu a obra de arte do mestre Picasso com aquela piada do mestre de obra. Mas, claro, todo mundo atentou, sobretudo o governador, e Frutuoso, eu nem sabia, Frutuoso me disse há algum tempo, que ele quis demitir todo mundo. Depois ele acalmou um pouco, né? Aí tem esse fato engraçado, né? Frutuoso, inclusive, faz menção a isso num livro dele, que ele ainda vai lançar, Papo de Rede. Ele me coloca até Sérgio de Castro Pinto e Picasso, a gozação dele, né? Dando destaque a mim. Eu tinha um colega meu, João conheceu, Adalberto Coutinho, era uma pessoa ótima, muito generosa, paraibano de Bananeira, isso foi um dos ganhadores do Prêmio Casa das Américas de Cuba. Mas ele era de uma vaidade, não é vaidade infantil, vaidade que não provocava mal a ninguém, que o pessoal sacaneando com ele, tinha um retrato dele com o João Cabral do Belo Neto, aí perguntava, ô Adalberto, e quem é esse camarada que está junto de você? Ele ficava danado. Era ele e João Cabral, perguntava, quem é esse camarada que está junto de você?
Aí disse, você não sabe o que é João Cabral? Você não sabe o que é gozar comigo? O Alberto morreu também muito moço, né? Na medida que a gente vai vivendo, vai começando a, sei lá, acumular os mortos queridos. O Alberto morreu, tinha 60 anos, em 1959 anos. Mas eu estou falando muito, vocês que falam. João, o Silviano Santiago fala que a poesia do Sérgio ela aponta tanto para uma dimensão estética como para uma dimensão política, né? E eu acho que esse poema do Medo, escrito na ditadura, e esse poema do Barris de Carvalho, eu acho que eles expressam, são emblemáticos desse momento também, né? O que você acha disso, dessa poesia que combina estética e o político? Veja, no meu livro, né, eu sou muito textual, né? Eu tenho que explicar isso antes. Eu faço o seguinte procedimento. Eu primeiro leio poemas que dá certo no viés semiótico, depois eu leio poemas que dão certo no viés bachelardiano, e depois eu apresento a tese, que é as duas coisas juntas, quer dizer, mostrando que aquela leitura que pega os dois, né, as duas propostas, ela rende muito mais. Aí, por isso, no livro, não há, por exemplo, o que poderia ter, e, aliás, eu sugiro que tenha no próximo livro de Sérgio, que seria o seguinte, ir atrás das grandes temáticas, né, que estão no livro. Né? Uma temática, digamos, uma temática humorística, né, que eu não tratei, uma temática erótica, poemas de Sérgio muito eróticos, uma temática existencial, né? Às vezes um clima pesado mesmo, né? Eu não sei se na minha ausência Sérgio leu Noturnos, que eu acho um espetáculo, né? Uma série de poemas chamada Noturnos, belíssimo, nesse viés existencial, né? Há um viés também político, claramente, como Geração 60, e eu acho que um dos mais interessantes é um que eu chamaria de social, um viés social, que claro que está ligado à política e à ideologia, né? Mas é bem interessante. Você tem vários poemas de Sérgio que são sobre pessoas, sobre a pobreza, pessoas pobres ou marginalizadas de alguma maneira, e que são interessantes. Um dos poemas, por exemplo, se chama Os Pobres, né? E eu lembro, por exemplo, de um poema sobre circo, né? Olha, quando o Sérgio vai falar sobre isso, ele escolhe esse assunto, circo, ele não fala de jeito nenhum de um grande espetáculo da Terra, né? Ele fala de o pequeno, o menor espetáculo da Terra, que é o quê? O circo Mambembe. Ele pode ler esse poema. Seria interessante se Sérgio lesse Os Pobres, Circo Mambembe, e aqueles da série que ele chama Viventes Municipais. Viventes Municipais. Especialmente, aí é um pedido meu que ele leia o jardineiro Francisco G. da Silva. Se ele não lê, eu leio. Mas, enfim, entendeu? Era isso. Eu posso ler o Jardineiro Francisco G. da Silva? Sim, por favor. Minha concepção do poema político, a minha concepção do poema político o poema pode ser político sem ser panfletário, sem ser tribunista. Quer dizer, você pode sugerir ao invés de dizer, né? Esse poema que o João fala, está na série Viventes Municipais. E esse jardineiro, de fato, existiu. O jardineiro Francisco G. da Silva, um humilde, calado. Aí eu digo, não espalhas em folhagem a tua fala, tão avessa a textura prolixa das samambaias. Do muito que podes, já vens podado, e o pouco que falas não serve de unguento às feridas expostas do teu silêncio, que arrancas como a ortigas, abrupto, mas com cuidado, as muitas que te queimam enquanto calas, e do tanto que regas, medrou de ti
este chapéu de palha, corola que te empresta um certo ar ensimesmado, menos de homem do que de espantalho. Tem um poema, se você me permite, é um poema mais recente, que vai compor o meu livro Brando Fogo das Palavras, que eu pretendo publicar no próximo ano. É sobre o Preto Cosme, que também existiu. Eu, bem criança, bem pirralho, ele de fato era um pintor de paredes. E é um poema que eu considero também um poema político, que é o Preto Cosme, pintor de paredes. O Preto Cosme caiava como quem dispara tiros a esmo, ou como um bêbado que erra o prumo e salpica silical, estrela silical, enluara silical, caindo-se a si mesmo, qual fosse o muro, branco de susto, emparedando um preto. Outro que vai compor também esse meu livro é Seu Isidoro, que era um eletricista, ele muito paciente, muito neurastento, e eu procuro, na medida do possível, dizer como foi Seu Isidoro. Seu Isidoro era eletricista, e a sua barba hirta, era um rolo de fios desencapados, soltando faíscas. Seu Isidoro era uma pilha, um surto, um curto, um longo circuito, atritando-se com a vida. Esses dois poemas vão compor o livro Brando Fogo da Palavra. Ô Sérgio, me diz uma coisa. Você está na batalha poética, vamos assim, já publica poesias há muitas décadas, né? Acho que são quantos anos? 50, 60? Não, mais de 50 são. Mais de 50. Eu estreiei em 1967, 53, né? 53 anos. Como é que você chegou no caminho da poesia? Qual foi as coisas que te influenciaram de verdade a escrever poesia? Qual foi a tua formação nesse sentido? Eu fiz direito, né? Eu costumo dizer que fiz direito, mas não fiz direito muito direito, não, porque eu nunca gostei de direito. Minha praia sempre foi a literatura. Agora, eu não sei, eu sempre senti a vontade de dizer alguma coisa. Quer dizer, é como se existisse a contrapelo, né? É como, sei lá, eu tivesse essa sensação de não estar de todo. Então, as palavras, de uma certa forma, ou a poesia, né, a leitura de poesia, precariamente me completava. Agora, tal coisa, às vezes as pessoas perguntam, e qual foi o seu primeiro poema? Não teve primeiro poema, foram tantos os poemas que eu fiz de uma só vez, quer dizer, no afã de expressar minhas emoções, eu deixava que as emoções fossem, sei lá, na frente, né, destrambelhadas na frente, sem que a linguagem pudesse, vamos dizer assim, acompanhá-la. Então, a linguagem ficava lá atrás, né? E aí as emoções lá na frente. Quer dizer, só aos poucos, paulatinamente, graças à leitura de outros poetas, que eu fui vendo que a linguagem é importante na poesia. Não só a linguagem, né? Porque, às vezes, as vanguardas, na minha opinião, exageraram muito no discurso metalinguístico. E, na medida em que exageraram nesse discurso metalinguístico, então a poesia teve uma colocação assim, meio claustrofóbica, né? Claustrofóbica, fechou-se em si mesmo e, para usar a expressão do Manuel Bandeira, não se deixou impregnar pela marca suja da vida. Eu acho que a poesia pode sim ser exercício metalinguístico, mas eu acho também que a poesia deve se deixar contagiar por essa marca suja da vida. Eu acho que foi isso, né? A minha vontade de expor meus sentimentos, sentimentos que viram borbotões, né? De forma, sei lá, exagerada. Eu não tinha uma linguagem ainda para expressar esses sentimentos, e essa linguagem somente eu fui adquirindo precariamente. Claro que a gente tem que se mostrar sempre insatisfeito com o que faz. Eu acho que uma prova de mediocridade maior do que o poeta, o artista, que se mostre plenamente satisfeito
com a sua obra, né? Com o que faz. E essa linguagem só foi adquirindo, na medida do possível, através da leitura de outros poetas. É aquilo que eu digo, né? Escrever é um procedimento dialógico, né? Por mais que você se isole, mas você está sempre dialogando com o poeta. Conforme eu disse também, a primeira influência minha foi a do meu velho pai, que era um cronista do cotidiano. O fato de eu ser filho único também, não sei até que ponto eu posso dizer que existe uma relação, quer dizer, conversava muito comigo mesmo, procurava, sei lá, respostas para meus questionamentos. Eu acho que a poesia, ela tem alguma... Eu tenho um Anderson Braga, não é Anderson Braga Horta, outro poeta, ele tem um conceito de poesia muito bonito, que ele diz que a poesia é a infância amadurecida. Eu acho que é a infância amadurecida, né? Como os outros diziam também, que a poesia é a emoção recolhida na tranquilidade. Tem umas historinhas daquele Pedro Bloch, né, que era o médico, dramaturgo, e ele tem um livro chamado Criança Tem Cada Uma, em que ele passa para o leitor as várias experiências que viveu com os pirralhos, né, dos quais tratou. E tem um trecho que eu acho muito bonitinho, que é o pirralho maior conversando com o menor, e o menor pergunta ao maior o que é o vermelho. Aí, o pirralho maior disse o vermelho. O vermelho é o cor-de-rosa, bem devagar. Não, o cor-de-rosa, aliás. O que é o cor-de-rosa? Ele disse, o cor-de-rosa é o vermelho, bem devagarzinho. Quer dizer, eu acho que a poesia, de uma forma ou de outra, ela está vinculada à infância. O poeta lança, na medida do possível, um olhar inaugural sobre as coisas que estão ao seu derredor. Eu acho que a poesia é isso. Não é a originalidade a todo custo, né? Mas eu acho que o poeta deve procurar ser original, do contrário, ele vai dizer o que todos dizem, né? Essa frase do Fernando Mendes Viana, né? A infância amadurecida, né? É de Fernando Mendes Viana. Fernando Mendes Viana, que era um poeta maranhense, salvo engano, mas que morava em Brasília, um grande poeta, também já falecido. Grande poeta. 40, é muito amigo de Anderson Braga Horta, outro poeta mineiro, mas que é radicado em Brasília. Você, pegando essa pista aí que o César deixou, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: você diz numa das suas entrevistas que o poeta segue mais o brevet que o breviário. Você podia explicar um pouco isso? É justamente isso que João fez com minha poesia, né? João pegou Rifaterre e Bachelard. Bachelard, eu acho um poeta, ele escreve como poeta também, e Rifaterre mais disciplinado, vamos dizer assim, mais atento ao construto do poema. E eu acho que, porque às vezes o pessoal exagera dizendo que da influência do concretismo que eu tenho na minha poesia. Eu não vejo tanta influência. Eu tenho um poema só, que é Maria Cecília, que inclusive é o nome de minha filha mais primogênita, em que eu, vamos dizer assim, eu exploro o espaço em branco. Aí, claro, há uma certa coisa do concretismo. Mas eu sou muito mais brevês do que breviários, porque eu acho que o poeta que se propõe a cumprir de forma rigorosa um conteúdo programático, né? Quer dizer, o parnasiano, já dizia Mário de Andrade, o parnasiano é muito mais poeta quando deixa de ser parnasiano, né? Quando não cumpre. O modernista também, porque assim, o poeta vem sempre a reboque de conteúdos programáticos, de breviários estéticos, etc, etc. Eu acho que ele, por fim, eu gosto muito dessa expressão, ele vai terminar por calar o seu eu profundo, né? Vai reprimir o seu eu profundo. Eu acho que nenhum poeta escreve para ser surrealista, nenhum poeta escreve. Quer dizer, o poeta escreve com uma necessidade orgânica vital. Eventualmente, claro, ele se vincula, às vezes até sem se dar conta, a um breviário estético, a um conteúdo programático. Mas eu acho que o poeta deve, na medida do possível, desrecalcar, vamos dizer assim, o seu eu profundo. Agora, claro, deve lidar também com a técnica, deve ligar com a linguagem. Agora, a linguagem não é tudo, como conta aquele negócio aquela passagem de Mallarmé, salvo engano, com Degas, o pintor impressionista, e Degas disse para Mallarmé essa história antiga. Mas, poeta, eu passei a noite toda borbulhando de ideias, não saiu um poema, aí Mallarmé teria dito, mais poesia não se faz com ideias, poesia faz com linguagem.
Eu acho que poesia se faz com ideia e poesia se faz com palavras, tá? De fundir, interrelacionar as duas coisas. Mudando um pouco de assunto, Sérgio, eu tenho uma curiosidade em relação ao Correio das Artes, que nas nossas conversas, inclusive lendo o seu livro O Leitor que Eu Sou, né, você conta uma história muito curiosa, e o João Batista chegou a citar nas nossas conversas aqui o Correio das Artes. E você conta que o Correio das Artes, que é um suplemento cultural tradicionalíssimo, né, teve um momento na história dele que estava prestes a ser fechado pelo governo do Estado. E quem salvou o Correio das Artes dessa morte, né, praticamente próxima ali, foi o Clodovil, né? E aí você lembra também que hoje esse suplemento está incluído no Modern Language Association of America, né? Que é o periódico responsável pelo registro dos mais importantes publicações Inclusive, quem culturais. respondeu para encher o questionário, poeta, foi João. Não sei se João está lembrado disso. Quando eu recebi o questionário Modern Language Association of America, foi João que Ele lê em inglês, né? Conta para a gente, Sérgio, essa história aí, como é que o Clodovil se envolveu num suplemento cultural e engraçado. salvou. Conta para a gente. O Correio das Artes ele foi criado em 1949 pelo governo de Oswaldo Trigueiro, que foi governador da Paraíba. Ele foi criado em 1949. O primeiro editor do Correio das Artes foi um poeta pernambucano chamado Edson Regis. Então, Zé Lins do Rego colaborou, entrou em contato com Simeão Leal também paraibano, Paulo Mendes Campos, esse pessoal todo colaborava no primeiro Correio das Artes. Em 1981, João, salvo engano, fazia parte também do Conselho Consultivo, João, entre outros, do Correio das Artes. Então, recebi um telefonema de Henrique L. Alves, não sei se vocês conheceram Henrique L. Alves, ele era presidente da Associação Paulista de Críticos de Artes. Então, ele me dando a notícia de que a Associação Paulista de Críticos de Arte tinha escolhido o Correio das Artes como suplemento cultural que mais se destacou no país no ano de 1980 ou 81. Então, fui receber o prêmio no Teatro de São Paulo, Teatro Municipal, né? Teatro Municipal de São Paulo. E fui com um colega meu que estava, João conhece, professor também, esse meu colega, Neroaldo Pontes de Azevedo, que depois foi reitor aqui da UFPB, e nós fomos para o Teatro Municipal receber esse prêmio. E o Correio das Artes estava prestes a ser... queria extinguir o Correio das Artes. O governador da época, aliás, não era nem governador. O governador se licenciou e ele foi interinamente ocupado como governador. Então, eu cheguei lá e os premiados foi Marilene Chauí, Fernanda Torres, Enfio, muita gente boa, o Moacir Félix, que era da civilização brasileira também, muita gente boa. E nós, eu e Neroaldo, eu trouxe vários desempenhos do Correio das Artes para a gente distribuir na plateia. E nós distribuímos. E distribuímos também para o Clodovil. E naquele tempo tinha um programa chamado TV Mulher, na TV Globo, e Clodovil fazia um quadro. A Marta Suplicy também, Clodovil e outros. E eu nem vi, porque no outro dia de manhã eu já viajei bem cedo para João Pessoa. Mas quando eu cheguei aqui, o que repercutiu não foi a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte. Foi o fato de Clodovil, no programa TV Mulher, da TV Globo, ter tecido elogios assim, mais rasgados a Correio das Artes. Dizendo, entre outras coisas, que São Paulo deve imitar a Paraíba e ter um suplemento como o Correio das Artes, etc, etc. Quer dizer, na verdade, quem salvou o Correio das Artes do cadafalso, da morte, não foi o prêmio em si da Associação Paulista de Críticos de Arte. Foi Clodovil e também, claro, a Rede Globo. Quer dizer, os 15 segundos de fama que a Rede Globo deu ao Correio das Artes. Então, o governador, à época, recuou, disse a Gonzaga Rodrigues, que é um jornalista aqui, decano dos jornalistas de Paraná, já tem 90 anos, vai completar. Disse a Gonzaga, deixa esse correio mesmo, esse jornal, porque até então eu via como calhamaço de papel, mas parece que ele é importante mesmo, apareceu na Globo. Gonzaga disse, governador, é muito importante.
Então, por conta disso, o Correio das Artes, meus caros amigos, meus caros poetas, amigo Joca, o Correio das Artes não foi extinto. E vocês ganharam o prêmio do APCA em 81 como melhor revista de divulgação cultural, né? Isso. Foi quem melhor divulgou. Hamilton, tem uma última pergunta para o Sérgio ou para o João? Tem uma última pergunta. Eu tinha, na verdade, duas. Eu acho que uma delas ele pode passar rapidamente, que é o grupo Sanhuá, né? Sanhuá, que vocês vão criar aos 20 anos, praticamente, e que foi uma evolução na poesia paraibana e também uma abertura de paradigma da poesia paraibana e nordestina para a poesia nacional. E naquele momento as vanguardas competistas estavam muito presentes. E eu pergunto para você se essa abertura para os competistas seria mais um campo de breviário ou de brevet? Né? O que vocês buscavam, na verdade? O Hamilton leu sobre o Grupo Sanhuá. O Grupo Sanhuá era um grupo formado por jovens poetas. Engraçado que a maioria dos integrantes é Anco Márcio, Marco Vinícius, Marco Tavares, Marcos dos Anjos e eu, que fui o último a ingressar. Se não sou Marcos, sou Martinho, Sérgio Martinho. Tanto que tinha um crítico aqui, muito irônico, muito Virgílio da Gama e Melo, que ele chamava o Grupo Sanhuá da marcaria, claro, de forma pejorativa, marcaria, né? E o Grupo Sanhuá foi justamente isso, um grupo de jovens, né, que, de uma forma ou de outra, procurou, vamos dizer assim, se opor a uma outra geração chamada Geração 59, que alguns dizem que foi um eco retardatário da geração de 45, até mesmo porque revitalizou o soneto e outras formas fixas, mas tinha grandes poetas, como Vanildo Brito, por exemplo, que era da geração 59, que foi um mentor e artista, né, dessa geração. E o Correio das Artes é natural, um grupo formado por pessoas mais jovens do que o Grupo Sanhuá, procurou se opor e fazer oposição à geração 59. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, ou procuramos fazer com que a poesia paraibana, a poesia feita na Paraíba, entrasse em sintonia com a poesia feita no Sudeste, né? Sobretudo com a poesia concreta, com a instauração prática, João Cabral do Melo Neto, que influenciou, né, a poesia concreta também. Mas a gente procurou, na medida do possível, também imprimir o sinete, vamos dizer assim, da nossa individualidade coletiva, claro, fruto dos vários poetas que nós lemos. Quer dizer, então não foi uma poesia que veio a reboque do concretismo, que veio a reboque da instauração prática. Claro que a gente se abibirou, mas se abibirou de forma, vamos dizer assim, a não fazer com que a nossa poesia fosse uma poesia somente estribada em conteúdos programáticos, etc, etc. Então, nós aproveitamos o que havia de bom da poesia de vanguarda, mas procuramos também, na medida do possível, fazer uma poesia de vanguarda nordestina. E sobre esse aspecto, o Sanhuá tem uma dissertação de mestrado de Delberto Barbosa Filho, que é poeta e crítico literário, e ele fala justamente Grupo Sanhuá, uma ponte para a modernidade, que é o título da tese dele. E João também, salvo engano, João também fala sobre o Grupo Sanhuá quando fala da minha poesia. Então, de fato, eu quero crer, porque o modernismo aqui na Paraíba praticamente não houve modernismo, né? Algumas vozes assim, sei lá, de forma muito tímida, incorporaram alguns dos princípios modernistas. Então, eu quero crer que o Grupo Sanhuá, de fato, estabelecer, vamos dizer assim, uma espécie de sintonia com a poesia feita no sudeste do país, mas sempre imprimindo esse sinete de sua individualidade. Legal. Muito bom. João, tem algum comentário, alguma coisa que você queira dizer? Não, acho que não, estou satisfeito. Hamilton? Eu só queria pegar uma afirmativa do Sérgio, que dizia assim, a vida é curta, os poetas passam e a poesia fica. Acho bonita essa afirmação, se o Sérgio quiser comentar alguma coisa sobre isso. Obrigado. Você vai comentar, Sérgio?
Não, eu vou agradecer, né, mais uma vez a oportunidade que vocês me deram de eu ler minha poesia. E João falou sobre um poema meu, eu gostaria de concluir a minha fala lendo esse poema, que é Os Pobres. As costelas dos pobres são móveis de Calder, ou armas brancas disfarçadas na bainha da carne. As costelas dos pobres são adagas do mais puro aço, aço temperado na caldeira dos trópicos. Desembainhadas, as costelas dos pobres são osso duro de roer. E também, João, esse é curtinho, fez meio menção ao Circo Mambembe, né? Que ao invés de falar sobre o maior espetáculo da Terra, quer dizer, é objeto de minha preocupação, o circo menor, o circo pequeno, em suma, o Circo Mambembe, que aqui no Nordeste era muito comum, esses circos mambembes encenarem a Paixão de Cristo. Então eu digo, Circo Mambembe, o drama projeta-se além do palco. Hoje encenam a Paixão de Cristo, amanhã conduzem a cruz do mastro. Agradecer mais uma vez aos poetas, agradecer a Joca também, que eu fiz o convite e ele veio, agradecer a preciosidade dele e agradecer mais uma vez a vocês. E vou mandar o questionário que eu falei e vou mandar também o livro que a Hamilton não tem, né, Hamilton? Não. O poeta César já tem. Vou mandar para Sim, você. já tem. Já tem. Poema curto do Sérgio, Aerofobia. Dou 2 voltas na chave da porta e tancafio a paisagem lá fora. Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Sérgio por aceitar o nosso convite, né? Ao João Batista por participar do programa a convite do Sérgio. Para mim, particularmente, foi uma conversa muitíssimo agradável. Eu espero que tenha sido para todos os nossos espectadores. Quero agradecer ao público que está nos assistindo. Lembrá-los, por gentileza, de inscrever isso no nosso canal, caso já não tenham feito. Acionar o sinete, né? E, eventualmente, comentar também, né, o nosso trabalho nos comentários, porque isso ajuda, segundo aí os preceitos do mundo digital, a divulgar o canal, e, divulgando o canal, a poesia sai ganhando, né? Principalmente porque, na nossa 26ª edição, a gente continua mantendo a alta qualidade dos poetas convidados. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, João Batista. Hamilton, meu querido, grande parceiro. Você disse tudo, agradecer o Sérgio, agradecer o João Batista, agradecer esse momento único da história brasileira, né, essa sintonia da poesia com o momento feliz que a gente está atravessando. Espero que ele seja duradouro e que a gente, cada vez mais, faça com que a poesia salve o mundo, que a poesia melhore as coisas, que a poesia entre em sintonia com essa celebração cotidiana que nós fazemos aqui. Eu penso dessa forma e agradeço muitíssimo o aprendizado que a gente teve nesse programa. E que as estrelas continuem reluzentes no céu. Uma boa noite a todos. 13. Tá bom. Tchau, tchau.